Qual a empresa mais maligna do mundo? ExxonMobil, que esgota poços de petróleo e envenena nossa atmosfera? Ou Philip Morris, que continua a fabricar cigarros mesmo depois de milhões de pessoas morrerem por fumar? Talvez a Monsanto, que explora a indústria agrícola e altera nossa comida para se manter lucrativa. Bem, todas essas empresas são ruins em algum aspecto, mas uma empresa pode ser pior do que todas elas juntas. O negócio mais maligno do mundo, Nestlé. A Nestlé é a maior fabricante de alimentos do mundo, com mais de 2.000 marcas diferentes produzidas em mais de 400 fábricas em 189 países. A empresa fatura cerca de 100 bilhões de dólares em vendas anualmente. O café expresso, Nescau, Hot Pocket, Kit Kat, Leite Moça, Sorvete, L'Oréal, Purina e diversos outros produtos. Seria difícil, se não quase impossível, para você passar a vida sem usar um de seus produtos. Em 1867, preocupado com a alta taxa de mortalidade infantil, Henri Nestlé criou a fórmula para bebês, um substituto à base de leite para bebês que não podiam tomar leite materno. A Nestlé tinha excelentes intenções e nunca comercializou seu produto como melhor do que o leite materno. Infelizmente, após a morte de Henri, a integridade parecia desaparecer da empresa. Na década de 1970, assim como as campanhas enganosas da indústria de tabaco, a Nestlé lançou uma campanha igualmente enganosa para promover sua fórmula para bebês, convencendo as mães que era superior ao leite materno, o que sabemos ser inegavelmente falso. A empresa contratava vendedoras vestidas como enfermeiras para persuadir as mães a abandonarem a amamentação em favor da sua fórmula, alegando ser mais completa que o leite materno e oferecendo amostras gratuitas. Infelizmente, em áreas onde a educação, especialmente para as mulheres, não era tão abrangente, muitas mães não sabiam que a água que usava para diluir a fórmula estava frequentemente contaminada. Milhões de crianças morreram devido à contaminação e muitas outras cresceram com deficiências nutricionais. Em 1978, os executivos da Nestlé foram chamados perante o Senado dos Estados Unidos para explicar por que os bebês estavam morrendo depois de receberem a fórmula. Mas, como a maioria das empresas, eles se recusaram a assumir a responsabilidade e, como eram as mães que preparavam a fórmula para os bebês, não foram totalmente exonerados. Embora, em 1981, novos regulamentos tenham sido implementados nos Estados Unidos, tornando ilegal comparar o leite materno com a fórmula, que era toda a estratégia de marketing da Nestlé, no intuito de fazer com que a Nestlé parasse com a sua fórmula. Mas isso não aconteceu. Simplesmente moveu a maioria das suas operações para a Ásia e África. Enquanto mulheres e bebês nesses países em desenvolvimento sofriam mais em relação à desnutrição e tinham pouco conhecimento a respeito. E como mais uma estratégia da empresa, médicos em todo o mundo eram pagos para dar às novas mães latas gratuitas da fórmula infantil da Nestlé. Muitas vezes, isso fazia com que os bebês nunca desenvolvessem um gosto pelo leite materno natural, que é a opção mais saudável e gratuita. A Nestlé continua a espalhar mentiras sobre a sua fórmula, embora a Associação Pediátrica Americana, a Organização Mundial de Saúde, Unicef e outros digam que o leite materno sempre é a melhor opção, se disponível. A Organização Mundial da Saúde acrescentou que a eliminação da fórmula infantil globalmente poderia salvar a vida de cerca de 820 mil crianças a cada ano. E aí você para pensar, mesmo que por um segundo, é de partir o coração que essas empresas tenham ainda permissão para comercializar de forma agressiva as suas fórmulas infantis. Quando temos conhecimento do dano que isso pode causar aos bebês, torna-se evidente que existem diversas razões pelas quais um bebê pode não ser capaz de se alimentar exclusivamente com leite materno, e também há situações em que a mãe não pode fornecê-lo. Nesse contexto, não estou sugerindo a eliminação total da fórmula, mas defendo o direito que cada mãe tem de fazer uma escolha informada para o seu bebê. Infelizmente, a Nestlé tem sistematicamente privado as mães deste direito, disseminando o que pode ser considerado como desinformação em escala global. Além de enganar as mães, as empresas prejudicam os bebês, o que é inaceitável. A empresa tem uma lista de outras violações dos direitos humanos. Foi exposta por comprar peixes para suas marcas de alimentos para animais de estimação de empresas da Tailândia, que usam trabalho escravo. Embora a empresa tenha se apresentado que estava tomando as medidas para apurar os infratores e cortar as relações comerciais,
ela claramente demonstrou que não fez as devidas diligências na hora de decidir onde obter seus ingredientes. No entanto, esse escândalo é insignificante em comparação com as práticas da empresa em produzir um dos seus produtos mais proeminentes, o chocolate. Muito do cacau cultivado no mundo todo vem da África, e para aumentar as margens de lucro, a Nestlé busca oportunidades de comprar grãos mais baratos para que dessa forma venha a diminuir seus custos. Eles têm que reduzir drasticamente seus custos de mão de obra e fazem isso comprando cacau da África. No ano de 2000, um relatório acusou a Nestlé de comprar cacau da Costa do Marfim, no qual a BBC filmou crianças trabalhando em lavouras. A empresa diz que é contra o trabalho infantil, mas que nem sempre pode garantir isso do cacau proveniente de certos lugares. Em 2005, o Fundo Internacional de Direitos Trabalhistas entrou com ação contra a empresa em nome de 3 milhões de crianças. O processo alegou que as crianças foram traficadas para a Costa do Marfim, forçadas à escravidão. A Nestlé tentou contornar a situação, alegando que não tinha ideia de que o trabalho infantil e o abuso estavam ocorrendo, apesar que o processo afirma que sim. A Nestlé finalmente será castigada por explorar conscientemente o trabalho infantil? Não. Eles saíram impunes em 2010. Um tribunal distrital da Califórnia rejeitou que as corporações não podem ser responsabilizadas por violar a lei internacional e rejeitou o processo. Apesar da alegação da empresa de que estava tomando passos para acabar com o trabalho infantil, envolvido na produção de muitos dos seus produtos alimentícios. Não mudou muito em 2015. A Fair Label Association investigou 260 fazendas na Costa do Marfim e descobriu que 56 dos seus trabalhadores tinham menos de 18 anos e 27 deles tinham menos de 15 anos. Inicialmente a empresa não se importa. Tudo o que se importa é sobre o lucro, e com 3 milhões de toneladas de chocolate consumidas todos os anos, há uma enorme quantidade de lucro na mesa. Quando não está explorando crianças, está explorando recursos naturais. A Nestlé fez uma matança engarrafando água da torneira em todo o mundo. Com frequência, ela drena recursos das comunidades. Em troca, vende de volta para Flint, Michigan, uma cidade que vem enfrentando uma crise de contaminação de água há anos. Enquanto a Nestlé doa e vende água engarrafada para resolver o problema da empresa, justamente por estar engarrafando água subterrânea limpa de uma bomba perto de Flint. Um golpe semelhante ao que está ocorrendo na África do Sul, onde a Nestlé comprou terras e impede que os cidadãos tenham acesso a essas águas subterrâneas. Em vez disso, a Nestlé engarrafa a água que bombeia daquela terra e vende para o cidadão na Flórida. A empresa foi acusada de contribuir para o esgotamento de aquíferos alimentados por nascentes e vender a água que bombeia para fora. O mesmo acontece na Califórnia, que revela um novo nível de exploração, já que o estado sofre de condições extremas de seca há décadas. A Nestlé tem bombeado bilhões de galões de água todos os anos. Em The Springs, na Floresta Nacional de San Bernardino, o engarrafamento sobre a conhecida marca Arrowhead. O que é mais frustrante é que essa operação de bombeamento é virtualmente gratuita para a Nestlé. Ela paga apenas $524 por ano para ter o direito de bombear água, apesar de sua licença ter expirado em 1988. Aproveitando a burocracia lenta e muitas vezes negligente, a Nestlé basicamente roubou a água de um estado em uma seca desesperadora em 2013. Descobriu-se que a Nestlé estava desviando a água limpa das cidades e do Paquistão, embalando-a, revendendo-a para as mesmas pessoas que a tirou do Paquistão. Considerada água escassa, algumas de suas fontes de água afundaram centenas de metros desde que a produção da Nestlé começou. E assim como em Flint, a água restante é tóxica. Mas ao contrário da Califórnia, onde a Nestlé pelo menos paga algo pelos direitos da água, já no Paquistão, pega água de graça. Como se safa desses esquemas de roubo de água? A Nestlé procura áreas que tenham necessidade de emprego, estímulo econômico, negocia condições favoráveis com o governo local ou com quem controla os direitos da água, e chega como um herói criando emprego e sem o conhecimento da comunidade. Nem tudo que reluz é ouro. A Nestlé possui 27 instalações de águas engarrafadas somente na América do Norte, gerando $5 bilhões por ano. E em todo o mundo, seu negócio de água gera cerca de $8 bilhões por ano. Tudo isso traz uma pergunta bastante simples. A água não deveria ser um direito humano? Se sim, por que as empresas como a Nestlé retiram a água das comunidades carentes?
e não são consideradas como infratoras da lei. Em 2013, a Nestlé foi acusada de supostamente conspirar para fixar os preços do chocolate no Canadá, eliminando efetivamente a concorrência econômica. Uma das suas piores supostas más práticas da empresa é a poluição por plástico. A Nestlé é considerada uma das piores poluidoras de plásticos do mundo, fica atrás apenas da Coca-Cola. O site da empresa diz que tem um compromisso de longa data com a sustentabilidade, mas é uma avaliação realista de uma empresa que fabrica mais embalagens plásticas do que podemos contar em seus créditos. A Nestlé inaugurou um Instituto de Ciência da Embalagem em Lança, na Suíça, com o objetivo de tornar todas as embalagens da empresa recicláveis ou reutilizáveis até 2025. Da mesma forma, depois de levar anos de críticas por seus produtos levarem à obesidade e à diabetes tipo 2, a Nestlé está trabalhando para fazer fórmulas com redução do açúcar, gordura saturada e sal. Está prometendo adicionar mais vegetais e ingredientes ricos em fibra. Mas, conhecendo a Nestlé, devemos confiar em qualquer coisa que eles dizem? Optar por marcas independentes locais, preparar alimentos frescos em vez de congelados, usar garrafas de água reutilizáveis são algumas das medidas que podemos tomar para evitar apoiar empresas com práticas tão nocivas quanto a Nestlé. O conhecimento é um poderoso ponto de partida para evitar que empresas como essas se beneficiem da ignorância pública. Mas que é difícil resistir aos seus chocolates, não podemos negar. Agora me conte, o que achou dessa história? Aproveite, curta, compartilhe e se gostou, aproveite e se inscreva no nosso canal. Um abraço, até a próxima!